Oi gente, eu sou a Heloísa e o nosso grupo é sobre a gutação das plantas. Essa é a primeira parte do vídeo e é o início da nossa experiência, onde eu vou colocar essa mini plantinha em um saco plástico transparente, vou regar ela e vamos observar o processo de gutação ocorrer nela. Vou falar de forma resumida o que é a gutação. A gutação ela acontece quando há uma pressão na raiz da planta e essa planta ela já não dá mais conta de liberar essa água através da transpiração, justamente porque a transpiração ela pode estar prejudicada pela umidade excessiva do ar. Então a gutação nada mais é do que a eliminação após a transpiração a partir de um formato líquido, ou seja, a gutação é quando aparecem pequenas gotículas de água nas beiradas das folhas da planta, justamente para poder eliminar esse excesso de água. E a gutação ela ocorre através dos hidatódios. Bom, e agora explicando um pouco sobre o nosso experimento, nós acreditamos que a planta não teve esse processo de glutação, a nossa plantinha, justamente porque nós nos encontramos em um inverno rigoroso, onde nessa última semana esteve muito frio, então a planta não recebeu a energia, o calor necessário que ela precisava, a luz necessária que ela precisava para poder glutar. Então, no nosso experimento a gente pôde observar apenas a transpiração, mas não a glutação em si. Hoje eu vou resolver o exercício da Universidade Federal Fluminense sobre gutação. O enunciado diz assim: o fenômeno da gutação é um tipo de exsudação da qual participam elementos epidérmicos de secreção da água. Esse fenômeno ocorre graças aos elementos térmicos chamados de alternativa A, hidálitos, que eliminam gotas de água desde que a transpiração seja máxima e a pressão na raiz seja positiva, forçando a água e os íons a subirem pelo floema. Está incorreta porque a gutação ocorre quando a transpiração é mínima, não máxima. Alternativa B, pelos glandulares, que eliminam gotas de água desde que a transpiração esteja ausente e a pressão da raiz seja negativa, forçando a água e os íons a subirem pelo floema. Incorreta porque pelos glandulares não realizam a gutação e a pressão da raiz deve ser positiva. Alternativa C é a correta, pois menciona que os hidálitos eliminam gotas de água quando a transpiração é mínima e a pressão da raiz é positiva, forçando a água e os íons a subirem pelo xilema. Hoje eu vou fazer um exercício do TC com vocês, no módulo 19, que é sobre gutação ou sudação, mais especificamente o exercício 4. Então vamos lá. Quando as condições do meio não tornam possível a eliminação de água através da transpiração, muitas plantas podem efetuar gutação ou sudação. Com relação a essa função, pode se afirmar corretamente, exceto que, ou seja, temos que achar a alternativa errada. Então vamos lá. Letra A. Consiste na eliminação de gotículas de água através de estruturas bem definidas denominadas hidatódios. Correto. Realmente a gutação ocorre através dos hidatódios. Letra B. Pode ser observada pela manhã em temperaturas mais ou menos baixas e alta umidade relativa do ar. Correto também. A gutação ela é mais comum pela manhã e também em temperaturas mais baixas e com a umidade relativa do ar. Letra C. É uma decorrência direta da pressão da raiz. Correto também. A pressão da raiz é a força que impulsiona a gutação de acontecer. Então tá certo. Letra D. Consiste na eliminação de uma substância aquosa em locais de ferimento do vegetal. Incorreto. A gutação, ela não ocorre em locais de ferimentos do vegetal. Muito pelo contrário, ela ocorre em locais específicos da planta. Um exemplo, os hidatódios, que são basicamente a margem, como se fosse a margem da folha. Como diz na letra E, que pode ser observada no bordo das folhas, isto é, onde terminam os vasos lenhosos das últimas nervuras foliares, que também tá certo. O bordo das folhas é basicamente a margem da folha onde ficam os hidatódios. Então a letra E também tá certa e é por isso que a letra D tá errada, porque a gutação não ocorre nos ferimentos dos vegetais. E agora eu vim resolver com vocês o exercício 2 do TC do módulo 19, sobre gutação. Então, o enunciado ele fala assim: em relação ao fenômeno gutação, podemos afirmar, número 1, todas as plantas apresentam o fenômeno. Número 2, só se observa em determinadas plantas e em certas condições ambientais. E a número 3, acontece quando a transpiração da planta é ausente e o solo está bem suprido com água, sais e oxigênio. E nós já podemos eliminar a número 1. A número 1, ela fala que todas as plantas apresentam o fenômeno, mas isso não é verdade. Nem todas apresentam esse fenômeno. A gutação é um fenômeno que ela é mais comum, mais recorrente em plantas menores. Então, já podemos eliminar essa. A número 2 fala que ela só se observa em determinadas plantas, correto, e em certas condições ambientais, correto também. Porque um ótimo exemplo disso, inclusive, foi o nosso experimento. Por conta do ambiente, do ambiente estava muito frio esses últimos tempos, isso impossibilitou a gente de cumprir até o final o experimento. E a número 3 acontece quando a transpiração da planta é ausente e o solo está bem suprido de água, sais e oxigênios. Essa está correta também. A gutação acontece a partir do momento que a transpiração é baixa ou ausente. Então, a gente pode afirmar que a 2 e a 3 são corretas, sendo assim a alternativa D.